para o sol do meio da tarde. Sentia uma mistura estranha, como se tivesse ao mesmo tempo torcido como um trapo e plenamente vivo. Que dia incrível tinha sido aquele, e ainda estava no meio da tarde. Por um momento ele ficou indeciso antes de ir até o lago. Quando viu as canoas amarradas ao cais, ele sentiu certa resistência, mas a ideia de entrar em uma e passear pelo lago o energizou pela primeira vez em anos. Desamarrando a última na extremidade do cais, ele entrou cautelosamente e começou a remar para o outro lado. Nas 2 horas seguintes ele circulou pelo lago explorando recantos e fendas. Encontrou 2 rios e alguns córregos que, vindo de cima, alimentavam o lago e a seguir esvaziavam na direção das bacias inferiores. Ele descobriu um lugar perfeito para ficar à deriva olhando a cachoeira. Flores alpinas brotavam em toda parte, acrescentando manchas de cor à paisagem. Era o sentimento de paz mais intenso e consciente que Mac experimentava havia uma enormidade de tempo. Se é que jamais costumava cantar para Kate. Kate, linda Kate, você é a única que eu adoro. Ele balançou a cabeça ao pensar na filha tão forte e tão frágil. Imaginou qual seria o modo de alcançar o coração dela. Não se surpreendia mais com a facilidade com que as lágrimas chegavam aos olhos dele. Num determinado ponto ele se virou para olhar os redemoinhos feitos pelo remo, e quando se virou de novo, Sarayu estava sentada na proa olhando para ele. Aquela presença súbita o fez dar um pulo. Nossa, você me assustou, ele exclamou. Desculpa, Mackenzie, mas o jantar está quase pronto e é hora de voltar para a cabana. Você estava comigo o tempo todo? Ele perguntou, consciente do jogo de adrenalina. Claro, estou sempre com você, ela respondeu. Então, por que eu não percebi? Ele disse. Ultimamente eu consigo saber quando você está por perto. O fato de você saber ou não, não tem nada a ver com o fato de eu estar aqui. Sempre estou com você. Algumas vezes quero que perceba especialmente a minha presença. Então Mac assentiu, entendendo, e virou a canoa para a margem distante onde ficava a cabana. A presença dela provocava um arrepio na coluna. Os dois sorriram simultaneamente. Eu sempre poderei ver ou ouvir você como agora, mesmo quando eu estiver de volta em casa? Sarayu sorriu. Mackenzie, você sempre pode falar comigo e eu sempre estarei com você, quer sinta minha presença ou não. Agora eu sei disso. Mas eu vou escutar você? Sim, você vai aprender a ouvir meus pensamentos nos seus, Mackenzie. Ela garantiu. Vai ser claro? E se eu confundir você com outra voz? E se eu errar? Sarayu riu e o som parecia o de água cascateando, como se fosse música. Claro que você vai errar, todo mundo erra. Mas vai começar a reconhecer melhor a minha voz à medida que nosso relacionamento for crescendo. Eu não quero errar, disse Mac. Mackenzie. Os erros fazem parte da vida e papai trabalha seus propósitos nele também. Sarayu estava achando divertido e Mac não pôde evitar um sorriso. Dava para entender muito bem o que ela dizia. Isso é muito diferente de tudo que eu conhecia, Sarayu. Não me entenda mal, adoro o que vocês me deram nesse fim de semana, mas eu não faço ideia de como voltar à minha vida normal. Eu tenho a sensação de que era mais fácil viver com Deus quando eu pensava nele como um mestre exigente, ou mesmo quando eu tinha que conviver com a solidão da grande tristeza. Você acha? De verdade, ela disse. Pelo menos dava a impressão de que as coisas estavam sob meu controle, ele respondeu. Dava a impressão é o termo certo. E o que você ganhou com isso? A grande tristeza é uma dor insuportável, uma dor que se derramava até mesmo sobre as pessoas de quem você mais gosta. Segundo o papai, ele disse, isso é porque eu tenho medo de emoções. Então Sarayu riu alto. Achei aquela conversinha hilariante. Eu tenho medo de emoções, ele admitiu, meio perturbado porque ela parecia não dar importância. Eu não gosto da sensação que elas produzem, eu magoei outros por causa das minhas emoções e não consigo confiar nelas. Vocês criaram todas ou só as boas? Mackenzie. Sarayu pareceu se erguer no ar. Ainda era difícil olhar diretamente para ela, mas com o sol do fim de tarde se refletindo na água, ficando ainda pior. As emoções são as cores da alma, são espetaculares e incríveis. Quando você não sente, o mundo fica opaco e sem cor. Pense em como a grande tristeza reduziu a gama de cores na sua vida, para matizes monótonos, cinzas, pretos. Então me ajude a entendê-las, Mac disse. Na verdade, não há muito o que entender, disse Sarayu. As emoções simplesmente são nem boas nem ruins, apenas existem. Eis algo que vai te ajudar a entender melhor, Mackenzie. Os paradigmas dão força às percepções, e as percepções dão força às emoções. Não se assuste, eu vou te explicar. A maioria das emoções são reações àquilo que você percebe.
o que acha verdadeiro numa determinada situação. Se a sua percepção for falsa, sua reação emocional a ela também será falsa. Então verifique as suas percepções e, além disso, verifique a verdade dos seus paradigmas, dos seus padrões, daquilo em que você acredita. Só porque você acredita firmemente numa coisa não significa que ela seja verdadeira. Disponha-se a reexaminar aquilo em que acredita. Quanto mais você viver na verdade, mais suas emoções vão te ajudar a ver com clareza. Mas, mesmo então, não confie mais nelas do que em mim. Então Mac deixou o remo girar nas mãos, permitindo que ele seguisse os movimentos da água. Eu tenho a impressão de que viver a partir do relacionamento com você, confiando e falando com você, é bem mais complicado do que simplesmente seguir as regras. Que regras são essas, Mackenzie? Ah, você sabe. Todas as coisas que as escrituras dizem que devemos fazer... Certo, ela disse com alguma hesitação. E quais são elas? Ah, você sabe, ele respondeu com certo sarcasmo. Fazer o bem, evitar o mal, ser caridoso com os pobres, ler a Bíblia, orar, ir à igreja, coisas assim. Sei, mas como isso funciona pra você? Ele riu. Bom, eu nunca fiz nada disso muito bem. Eu tenho momentos melhores, mas sempre há algo com que estou lutando ou algo que me faz sentir culpado. Acabei de pensar que eu precisava me esforçar mais, porém eu acho difícil manter essa motivação. Mackenzie, ela o repreendeu, mas seu tom era afetuoso. A Bíblia não lhe diz para seguir as regras. Ela é uma imagem de Jesus. Ainda que as palavras possam lhe dizer como Deus é e o que Ele pode querer de você, é impossível fazer isso sozinho. A vida está nele e em mais ninguém. Será possível que você se ache capaz de viver a retidão de Deus sozinho? Bom, acho que sim. Mais ou menos, ele disse meio sem graça. Mas você tem que admitir que as regras e os princípios são mais simples do que os relacionamentos, vai. É verdade que os relacionamentos são muito mais complicados do que as regras, mas as regras nunca vão lhe dar as respostas para as questões profundas do coração e nunca irão amar você. Mergulhando a mão na água, ele brincou, vendo a repercussão de seus movimentos. Eu estou percebendo como tenho poucas respostas para qualquer coisa. Você me virou a cabeça para baixo e pelo avesso, ou sei lá o que. Mackenzie, ela disse. A religião tem a ver com respostas certas e algumas dessas respostas são de fato certas, mas eu tenho a ver com o processo que leva você à resposta viva. E só ele é capaz de mudá-lo por dentro. Há muitas pessoas inteligentes que dizem um monte de coisas certas a partir do cérebro porque aprenderam com alguém quais são as respostas certas. Mas essas pessoas não me conhecem. Assim, na verdade, como as respostas delas podem ser certas mesmo que estejam certas? Ela sorriu. Ficou confuso? Mas pode ter certeza, mesmo que possam estar certas, elas estão erradas. Ele disse, eu entendo o que você está dizendo, eu fiz isso durante anos. Depois da escola dominical, tinha as respostas certas algumas vezes, mas não conhecia vocês. Esse final de semana, compartilhando a vida com vocês, foi muito mais esclarecedor do que todas aquelas respostas. Então, eu verei você de novo? Ele perguntou hesitando. Claro, você pode me ver numa obra de arte, na música, no silêncio, nas pessoas, na criação, mesmo na sua alegria e na sua tristeza. Minha capacidade de me comunicar é ilimitada, vivendo e transformando, e tudo isso sempre estará sintonizado com a bondade e o amor de papai. E você irá me ouvir e me ver na Bíblia de novos modos. Simplesmente não procure regras e princípios, procure o relacionamento, um modo de estar conosco. Olha, mesmo assim não será o mesmo do que ter você na proa do meu barco, ele disse. Não, mas será muito melhor do que você pode imaginar, Mackenzie. E quando você finalmente dormir nesse mundo, teremos uma eternidade juntos, face a face. E então ela sumiu, apesar de ele saber que não havia sumido de verdade. Então, por favor, me ajuda a viver na verdade, ele disse em voz alta. Talvez isso seja uma oração, ele pensou.